Estamos de volta. Você pode participar agora com mais calma. O telefone 3469-2531. Código de Belo Horizonte é 31. facebook.com/questões.de-fé. WhatsApp 996-428-473, 996-428-473 e o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Agora vamos conferir a música Easy, do Corpo de Bombeiros, a Bombeiro Instrumental Orquestra Show, e vamos de Lionel Rich. Vamos conferir essa música Easy. Muito bem, nós continuamos nosso programa. Vamos ver um VT sobre São Vicente de Paulo, que é patrono da caridade, e nós estamos falando exatamente da ação social da igreja, e alguns luminares nos ajudam. Padre Célio Maria del Amore, da Congregação da Missão
dos padres, Congregação da Missão dos Padres Lazaristas. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Eu fui ordenado padre no dia 28 de setembro de 58, por Dom Helder Câmara. Aí começou minha vida de padre, como padre lazarista, padre da Congregação da Missão, fundação de São Vicente de Paulo. É um santo francês que fundou a nossa congregação. E fundou a congregação de um modo muito interessante, porque quando ele se ordenou padre, ele era novo, tinha 20 anos, ele queria ganhar dinheiro para sustentar e levantar a família. Havia a nobreza, o clero e a plebe. E ele era plebeu e era pobre. Em Paris, no tempo dele, havia 10 mil padres. Belo Horizonte, com hoje quase 3 milhões de habitantes, acho que não tem 1000 padres. E Paris tinha 10 mil padres naquele tempo. Mas era gente que estava todo mundo procurando um bico para ganhar dinheiro, para subir na vida, para mudar a família, etc. E São Vicente vai se enfocar no trabalho com o pobre povo do campo. Então fundou a Congregação da Missão com 2 finalidades: pregar para o povo do campo e formar bons padres, sem esse tino de querer ganhar dinheiro, mas para pregar realmente o Evangelho. Então ser outro Cristo, como o padre é chamado. A família vicentina. São todos esses institutos, essas ordens, essas congregações que têm assim esse espírito voltado para a caridade operativa, de promover o pobre, que não é só ajudar, é promover. Todo o trabalho vicentino é trabalho da igreja. Vicentino é o cristão engajado em promover o evangelho, mas o evangelho prático. Como você ensina a criança a andar, você ensina a criança a falar, então você tem que ensinar o cristão a praticar essa obra de caridade. Ótimo, então nós temos aí, vamos continuar depois a falar um pouco mais disso, o padre Célio vai apresentar, só esclarecer. Naturalmente, nós percebemos, não ficou muito claro na fala do padre Célio, o São Vicente, ele teve uma renovação, uma conversão. Como ele disse, no começo ele pensava no ministério para arrecadar dinheiro para salvar sua família, que era plebeia. Depois ele mudou a perspectiva e queria exatamente ajudar a formação do clero para que os padres não tivessem esta intenção ao serem vocacionados. Bom, hoje nós vamos falar exatamente sobre o papel da igreja, exatamente na transformação da pessoa humana, o que nos move, qual é o nosso ideal. Talvez o documento que nós estamos estudando sobre a doutrina social da igreja, nessa parte, nesse parágrafo número 49, nós poderíamos colocar algumas palavras que são palavras-chave. Evidentemente, falando da igreja, nós estamos falando de uma comunidade formada por seres humanos, obviamente, não de anjos, uma comunidade formada por seres humanos que Jesus instituiu como sinal de presença da ação de Deus na história do gênero humano. Ou seja, a igreja é uma parcela do gênero humano onde se pode perceber e se deve perceber sinais de transcendência da própria pessoa humana, que nós não estamos ligados simplesmente à terra. Nossa realidade de pessoa humana vai para além daquilo que é, evidentemente, o mundo terreno. Ou seja, São Vicente dizia ali, não basta dar pão, isso qualquer pessoa pode fazer. E Jesus também diz no Evangelho, não só de pão vive o homem. É muito mais do que isso. Vem dignidade, vem sabedoria, vem honestidade, enfim, são valores e principalmente o valor da fé. E nesse parágrafo também se fala de reino de Deus e comunhão. Há uma dificuldade muito grande a respeito da pregação do reino de Deus. A pregação do reino de Deus feita por Jesus é
não se dissocia da pessoa dele. Quando eu estudava, alguns professores, fazia mestrado em teologia, alguns professores se esforçavam muito para achar razões para dissociar a pregação que Jesus fazia do reino de Deus da pessoa de Jesus. Qual era o objetivo? O objetivo era ideologizar o reino de Deus. Se o reino de Deus se destaca, se separa da pessoa de Jesus, vira uma ideia. E esta ideia ela pode ser identificada com qualquer outra coisa. Tanto é verdade que para, digamos assim, fazer uma pregação atraente, o reino de Deus ia se resumir na luta social, na transformação da sociedade, mas não vinculada à pessoa de Cristo, o que a igreja não carimba esta ideia. O reino de Deus é Cristo. E o próprio Jesus disse isso no Evangelho de São Marcos. O reino de Deus já está presente entre vocês, no meio de vocês. Esta vinculação entre Cristo e o reino de Deus é necessária à igreja para que ela de fato seja a igreja de Cristo e não simplesmente um aglomerado ou uma ONG a serviço de uma ideologia. Como muito bem disse o Papa Francisco, a igreja não pode ser isso, ela tem que ser exatamente vinculada ao sacramento que é ao sacramento de Cristo. A igreja, portanto, é sacramento e sinal de Cristo e do seu reino. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do Questões de Fé.